Muito pouco, o Fortaleza não se tornou o único time a fazer 6 pontos nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, mas acabou cedendo empate contra o Mirassol nos minutos finais, e é sobre isso que a gente vai falar aqui no canal do Caio Costa. Pois é, né? Fortaleza teve o resultado na mão até os 47 minutos do segundo tempo, quando viu o Christian marcar o gol do Mirassol em meio a diversas reclamações, que tirou do tricolor esses 2 pontos a mais que deixaria com a única equipe com 100% de aproveitamento. Tem muita reclamação do Fortaleza em relação ao lance que gerou o gol do Mirassol, mas a gente tem que pontuar aspectos do jogo inteiro, não só o resultado, não só o gol marcado pelo time paulista. Antes de qualquer coisa, queria que você deixasse o like, porque é muito, muito importante aqui o crescimento do canal, afinal de contas, recomenda mais pessoas. Então, tá com o like, ativa o sininho para receber as notificações, que a gente está falando sobre futebol o tempo todo por aqui. Também peço para você, se não está inscrito, por favor, se inscreva. A gente está falando de futebol o tempo todo. E dessa vez, Fortaleza Mirassol, Mirassol 1, Fortaleza 1, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Fortaleza veio com a equipe com algumas modificações, talvez a que chamasse mais atenção a entrada do Davidson na frente, Moisés retornando ao time titular, Mancuso no time titular também, ainda sem nenhum meia de criação de origem, vamos falar assim, Martínez tendo um pouco dessa obrigação de ser o meia central, e uma estratégia muito clara de bloquear para agredir em contra-ataque. Talvez o ímpeto do Mirassol, que fazia um jogo histórico para a sua mais de 100 anos de vida, pela primeira vez o Mirassol recebia um jogo de Série A na sua cidade, então o time paulista indo ao ataque, jogando ali com o Yuri Castilho como um meia de um centroavante, um homem de referência, perdão, o Danielzinho tentando fazer a maior parte das criações. A equipe paulista tinha um ímpeto, tinha a posse de bola, mas não tinha qualidade para furar o bloqueio do Fortaleza, que por sua vez, durante os 10 primeiros minutos, pouco fez ofensivamente, mas conseguia bloquear a equipe adversária, até que um chutão maluco do Bruno Pacheco, o Moisés aproveitou e serviu o Martínez faz um golaço, deixa o Fortaleza em vantagem com 14 minutos do primeiro tempo. Fortaleza que poderia ter feito 2-0 10 minutos depois, num lance bem parecido, uma jogada do lado esquerdo do Moisés finaliza, Muralha defende, quase toma um frangaço na verdade, e depois o Davidson, o Muralha aí vou dar o mérito ao goleiro do Mirassol, Muralha, de forma muito corajosa, consegue travar o chute do centroavante do Fortaleza, mas ali 2-0 seria um placar extraordinário. O jogo começa a ganhar contornos ruins para o Fortaleza, mesmo na metade do segundo tempo. As substituições foram sendo feitas, à medida que foram sendo feitas, e as do Vojvoda não deram surtido efeito positivo nenhum ao Fortaleza. Primeiro saiu o Mancuso, é verdade, parece que sentiu o adutor. O Vojvoda prefere o quê? Trazer Davi Luiz para o jogo, remonta a linha de 3 com o Ceviche, Davi Luiz e Tite. Pikachu e Bruno Pacheco passam a jogar de alas, não na linha de 4, que mudou também o posicionamento do Moisés, que estava aberto do lado esquerdo, para jogar mais próximo ao Davidson. Essa é a primeira substituição, num jogo que, repito, o Mirassol tinha posse de bola, mas nem agredia tanto. Vem essa primeira substituição. Depois, vem mais outras substituições, e essas que não surtiram efeito mesmo. A entrada do Alanzinho, a entrada do Lucero e a entrada do Paul Fernandes. Paul Fernandes entrou mal. O Alanzinho e o Lucero também pouco acrescentaram, mas tiveram os dois, Alanzinho e Lucero, a chance para matar o jogo, para fazer 2-0 no momento em que o Mirassol já era melhor. Já as substituições do Rafael Guanazes, principalmente as do lado direito, do lado esquerdo do seu ataque, que agrediu o lado direito do Fortaleza, entraram muito bem, né? A entrada do Maceió, a entrada do Matheus Davó, o time passou a agredir mais daquele lado, já tinha mudado o posicionamento, já tinha sem o Yuri Castilho, que pouco acrescentou, já tinha entrado o Christian, aumentou a base de força aérea, o Mirassol foi criando, o João Ricardo começou a precisar trabalhar, coisa que não tinha acontecido até os 25 minutos do segundo tempo, e aí no volume o Mirassol consegue fazer valer isso e acha o seu gol. É claro que muita gente que vai querer analisar só o resultado vai bater muito na tecla de que o lance que gera o lateral batido pelo Mirassol teria sido lateral pelo Fortaleza. Eu também fiquei com a sensação de que era lateral para Fortaleza quando vi a imagem muito tempo depois do jogo, até porque a transmissão do Premier foi bem falha nesse aspecto, não pegou muito essa jogada, pegou muito mais a desatenção
do Kusevich, principalmente do Pikachu, após a cobrança do lateral do Mirassol. E aí entra aquele negócio que a gente fala, Série A não aceita desaforo. Por mais que você ache ruim a marcação, você tem que estar ligado no jogo, no campo bola, o tempo todo. E a jogada do gol surge porque o Kusevich está lá devolvendo a bola para ser cobrado o lateral para o Mirassol, que foi batido rápido, e o Pikachu também ficou reclamando, não veio recompor o espaço. Por ali, o Maceió, que já vinha entrado bem no jogo, cria a jogada para o gol do Christian. Uma esperteza do Mirassol, um vacilo de dois jogadores do setor defensivo do Fortaleza. Ele tentou na sequência, vai se falar do drible que o X tomou, enfim, o que também não está errado. Mas o X da questão é esse. A marcação pode até ter sido errada, mas você não pode se desligar do jogo, você tem que continuar no jogo. E no jogo que o Mirassol já era melhor e já talvez fizesse por merecer um empate. E dali o Fortaleza não se recuperou mais na partida, quase toma um segundo gol. O João Ricardo faz uma defesa espetacular após uma cobrança de lateral em que o Everton Maceió poderia ter feito o 2-1, e o que não seria injusto dentro da produção que o Mirassol conseguiu executar a partir dos 25 minutos do segundo tempo. Resultado ruim, atuação principalmente nesse segundo tempo muito ruim, e dentro desse, era uma vitória que valeria muito, porque dentro desse contexto todo de crise técnica e administrativa do Fortaleza, vencer, chegar a 6 pontos logo no campeonato, daria uma tranquilidade maior. Não que a pontuação esteja ruim em 4 pontos em 6, mas seria importante para o Fortaleza ir aos poucos reencontrando o seu caminho. Mas a pancada veio, e veio bastante no final do jogo com esse gol do Christian. Eu estou muito curioso, porque como o Vojvoda nitidamente não está conseguindo, e o time vendo que alguns jogadores que podem render mais não estão rendendo, ele não confia mais em nenhum dos seus meias mais criativos, essa que é a grande verdade. Como ele vai montar esse time para o jogo contra o Colo-Colo, e depois é só o Internacional de Porto Alegre. Então o resultado é ruim, principalmente nessa ideia de levantar uma moral após uma semana tão turbulenta. O resultado se torna ainda pior quando a gente vê o contexto do jogo, de tomar um gol nos últimos minutos da partida, quando você teve na frente do placar desde os 14 minutos do primeiro tempo, e ele se torna ainda mais preocupante quando se vê a sequência do Fortaleza para a próxima semana. Colo-Colo na Libertadores, Internacional no Campeonato Brasileiro. Mas é isso. Série A não aceita desaforo, como eu falei. Qualquer desatenção pode ser fatal. Acabou sendo para o gol do Mirassol. De novo, agradecer a você que está inscrito aqui no canal do Caio Costa. Muito obrigado mesmo. Gostaria que você deixasse seu comentário, o que você achou da partida. E fica aqui com a gente, que estamos falando sobre futebol o tempo todo por aqui.